Esse mês a gente vai falar, hoje a gente começa uma nova série e a gente vai falar pensar sobre isso aí. Verdade que precisamos encarar, né? Lembre sempre, algumas coisas, nós vamos lidar com algumas coisas aqui esse mês que a gente quer evitar falar, pensar sobre elas. Resiste um pouco, quando elas aparecem na nossa vida a gente tem um bocado de resistência com elas, mas quando a gente lida com elas, encara elas, são verdades que ajudam a gente a viver uma vida muito melhor, tanto com Deus, quanto com a gente mesmo, quanto com as pessoas que estão ao nosso redor. Ajuda a gente a lidar com a vida como ela é. Né? Aquele quadrozinho que tinha no Fantástico, lá, a vida como ela é, ajuda a gente a lidar com isso. Né? Eu estou olhando ali para trás com uma vontade de botar o banquinho aqui e sentar, está tão aconchegante, somos só nós aqui. Mas, falar com vocês, para a gente começar a falar sobre isso, para a gente lidar com a verdade de hoje, eu queria convidar vocês para duas histórias que a gente já conhece, mas a gente vai olhar de novo para elas e tentar aprender um pouquinho com elas essa semana. Vamos lá para a história de Jó. A gente queria falar com vocês sobre as desventuras em série de Jó. Olha o que o texto diz para a gente, Jó, do 6 ao 12. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico, estende a tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele tem, com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que fale com a gente, por meio desse texto, dos próximos que a gente vai ler, da palavra dele. Senhor amado, a gente veio aqui, a gente quer ouvir a tua voz, a gente quer estar no lugar de ouvir a sua voz, e como bem falou o Leandro, Senhor, o Senhor fala com a gente, essa é a coisa fantástica de viver com o Senhor. O Senhor é uma pessoa que se relaciona com a gente. E o Senhor falou com a gente através dos louvores, o Senhor falou com a gente através da lembrança da Ana Paula aqui, e do como transforma a nossa vida, Deus amado, participar da missão. O Senhor fala com a gente através da tua palavra, algumas vezes no nosso quarto, outras vezes aqui. Deus, a gente precisa ouvir a sua voz essa noite. A gente precisa ouvir o Senhor falando com a gente. Fala com a gente, Senhor. Uma fala do Senhor transforma a nossa vida inteira. Fala com a gente, Pai. A gente ora em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente, depois de que acontece essa conversa entre Deus e Satanás, começam então as desventuras de Jó. Jó estava orando, sacrificando ali a Deus, quando ele percebe, um dos seus servos estava vindo na direção da casa onde ele estava. E aí ele correndo, o servo correndo, Jó para, o servo chega perto dele e fala com ele, Jó, vieram alguns ladrões e roubaram todo o seu gado. Jó ficou olhando, como assim? Sim, roubaram todo o gado e mataram todos os servos que você tem. Acabaram com tudo.
Eu consegui me esconder, me esgueirar, fugir e consegui chegar aqui para falar com o Senhor. Enquanto ele falava, outro servo chega e Jó desavisado, não tinha percebido, e começa a falar com ele. Jó, caiu uma bola de fogo na parte do seu gado, onde estavam as ovelhas e os servos. Todos eles morreram, e os servos que estavam lá também morreram. Sobrou eu somente. Antes que esse cara terminasse, Jó levanta os olhos dele e vê outro servo chegando. E aí esse servo chega e fala para Jó, Jó, eu estava cuidando dos seus camelos. E eram os caldeus e levaram todos os camelos que você tem. Também mataram todos os seus servos, mas como eu estava um pouquinho longe, eu consegui fugir. E antes que esse cara acabasse, chega um último servo, toca nas costas de Jó e fala, meu senhor, eu preciso falar com o senhor. E Jó fala, fala, o que aconteceu? Então, eu estava na casa do seu filho mais velho e eles estavam dando uma festa. Então veio um vento e uma nuvem muito grande, uma tempestade muito grande, e soprou sobre a casa onde ele estava. E todos os seus filhos, os que estavam na casa, faleceram com ele. Não sobrou ninguém, somente eu. O que nós temos agora nessa história é um homem que, há alguns segundos atrás, era um dos homens mais ricos da região onde ele morava. Era um dos homens mais poderosos. Essa história de Jó é possível que date ali da época dos patriarcas. E Jó é um desses patriarcas, um desses senhores que tinham, como a história descreve, muitas posses. E de uma hora para outra, de um momento para outro, as notícias dão conta de que Jó passou a estar sem nada. Não havia mais nada que Jó possuísse. Mas ele tinha perdido também os filhos dele. Hoje de manhã a gente estava conversando aqui na escola bíblica dominical, a gente estava falando sobre o fato de que Deus deu o seu filho por nós. E aí nós olhamos, tinha na classe tinha uma mãe com uma criança no colo. E aí a gente olhou para aquela criança, para aquela mãe, e a gente fez a pergunta que eu, pelo menos, ainda me faço, enquanto não tenho filhos, né? Que amor é esse entre um pai e uma mãe? Jó os perdeu todos. Eu fico pensando nisso, eu vi o Leandro assentir concordar com a cabeça, e eu fico pensando nisso porque quando eu ouço os meus amigos, as pessoas que têm filhos, falar sobre o amor que eles têm pelos filhos dele, eu falo, mano, que doideira que é isso, o tanto de loucura que faz, os caras falam que transforma a vida deles, e que nada mais é igual, tudo é diferente. Os filhos de Jó todos foram tomados. Mas, gente, desgraça na vida de Jó não é pouca. E o texto continua. Jó, é importante ressaltar isso aqui. Olha a reação de Jó, ou como a Bíblia descreve a reação de Jó logo após tudo isso ter acontecido. Em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou. E também jamais culpou a Deus por reveses algum. A história continua, Jó 2, do 1 ao 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se ao Senhor, perante o Senhor. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora tu me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás novamente sai da presença do Senhor. E a próxima cena, conhecida de nós, Satanás, Jó se vê sentado, né, pano de saco, pó de cinza e um caco de vidro para coçar, caco de telha para coçar as feridas que saíram pelo corpo de Jó. Vendo aquela cena, a esposa de Jó, certamente angustiada pelo sofrimento do marido, desesperada por aquele sofrimento, olha para ele e fala, você continua sendo fiel ao seu Deus? Abandona esse Deus e morre. Ao que Jó responde, mas ele lhe respondeu, Jó, falas como uma doida, temos recebido o bem de Deus e não
receberíamos também dele o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Bom, eu quero convidar vocês a mais uma história, a uma história também de desventuras, a história de José. Próximo, irmão, por favor. Gênesis 37, do 18 ao 20. Na verdade, antes da gente ler o texto, a gente vai contar a história que acontece antes do texto chegar lá, antes da gente chegar no que acontece nesse texto. Acontece que José, uma personagem muito conhecida da Escritura também, era um jovem, filho de 12 irmãos, né? Filho de irmão aí de uma família bastante grande. Ele tinha 11 irmãos, muito amado pelo pai dele, exageradamente e acentuadamente amado pelo pai dele, a ponto dos irmãos perceberem essa realidade. Ele ganha, certa vez, um manto que deixa claro a preferência do pai dele por José. José também, essa é a história da adolescência e juventude de José, também não era um irmão muito fácil de se lidar. O que a Bíblia descreve, um pouquinho depois disso, era que José era o tipo do irmão cagueta. Sim, ele saía, via os irmãos fazendo as besteiras dele, ia lá falar para o pai dele: pai, Simeão fez não sei o quê, pai, Rubem fez não sei o quê. Não era fácil de lidar com José. A história passa, José vai crescendo e ele tem um sonho. Ele sonha que ele está sentado com os irmãos, datando feixes de palha, e aí o feixe dele se põe de pé diante do feixe dos irmãos, e todos os feixes de palha dos irmãos se curvam diante dele. Os irmãos ficam irados e falam: agora pronto, a gente vai se curvar, já não basta nosso pai amar você a mais, a gente agora vai se curvar diante de você. Logo depois José tem outro sonho, e nesse sonho ele fala para os irmãos: eu vi o sol, a lua, 12 e 11 estrelas se curvarem perante mim. E aí os irmãos dele ficam extremamente irados com ele, percebendo o que ele estava dizendo, que todos eles iriam se curvar perante José. Em um momento da história, o Jacó, pai de José, fala: olha, vai lá ter com seus irmãos, eles estão apacentando ovelha em tal cidade. José começa a procurar, vai na cidade, não encontra, pergunta a alguma pessoa: viu seus irmãos em tal lugar. E eles vão. Então os irmãos veem José de longe. E José vem chegando. E aí, quando os irmãos de José viram e o reconheceram de longe, antes que eles se aproximassem, planejaram a forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros. Vamos matá-lo e jogaram numa dessas cisternas. E diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então, veremos o que será dos seus sonhos. Isso acontece com José. Ele só não é morto por causa da insistência de Rubens para que os irmãos não o matassem. Ele é jogado numa cisterna e numa das saídas de Rubens para resolver algum problema, no momento que eles estavam lá, os irmãos de José vendem José aos ismaelitas, que estão indo na direção do Egito. Lá eles vendem José para Potifar. E José então se torna um dos escravos de Potifar, um general da casa do Egito. José começa a trabalhar lá, apesar das desventuras dele, e trabalhar muito bem. O que a Escritura diz é o seguinte sobre isso: o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia, no serviço da casa de seu senhor egípcio. A desgraça também não é pouca na vida de José. Estava tudo indo muito bem. O que a Escritura diz é que não tinha nada na casa de Potifar que não estivesse submetido a José. Inclusive, o próprio Potifar não passava pela autoridade de José, muitas vezes. Em dado momento, a esposa de Potifar se engraça por José, começa a desejá-lo inadequadamente e tenta seduzi-lo. José olha para a mulher e fala: olha, temente a Deus e fiel ao seu marido, fala: olha, eu não posso fazer isso, e sai da presença dela tentando fugir. Nessa fuga, a mulher segura a roupa dele e o acusa de ter tentado se aproveitar dela. José agora é preso. Ele está preso longe de casa, sem família, é escravo, julgado inadequadamente e sem possibilidade de fugir dessa realidade. Essas são as desventuras de José. O que essas duas histórias têm em comum? O que elas trazem para a gente de tão parecido? Algumas coisas elas trazem para a gente de tão parecido. E a primeira delas é o seguinte: passa lá, irmão, próximo. A verdade que a gente precisa encarar essa semana: a vida não é fácil. A vida não é fácil. Em vários momentos essa realidade
se apresenta para a gente, como aconteceu na vida desses dois caras. Na semana passada, ou no mês passado, nós fomos desafiados várias vezes a decidir por coisas. Nós fomos desafiados no primeiro domingo a decidir crescer na missão. E muito legal, gente, como isso em alguma medida tem acontecido aqui na igreja, algumas ações, algumas posturas, algumas pessoas têm oferecido os serviços dela para que a missão, para que o Cristo está fazendo aqui no nosso bairro aconteça. Muito legal isso. Nós fomos desafiados a crescer na ajuda ao próximo. Nós fomos desafiados a crescer ou a perdoar as pessoas com quem nós temos alguma dificuldade e a perseverar na semana passada. É certo, é bem provável que a gente tomou algumas decisões em outras áreas da nossa vida, seja na saúde, seja no estudo, seja na área profissional. A gente fez isso, e se não fez isso, minimamente o que a gente espera é que o ano passe bem, é que vá tudo bem, e que nada aconteça, que outra onda de uma cepa diferente não acometa a nossa vida, e que as coisas não tenham que fechar novamente, para que a gente continue tendo os cultos, que as coisas pelo menos vão bem. Infelizmente ou felizmente, em alguma medida para a gente, a notícia que a gente precisa lidar hoje é que a vida não é fácil e que dificuldades bem possivelmente se colocarão entre você e as coisas que você decidiu no mês passado, no ano passado, nos projetos em que você está engajado durante esse ano. Lidar com a realidade da vida de forma diferente é ser ingênuo diante da realidade dos fatos. Algumas pessoas com os cabelos mais claros, mais brancos, poderiam dizer para a gente como é a vida e quantas vezes as dificuldades se impõem contra a gente. E assim, gente, eu não estou falando sobre as dificuldades naturais que acontecem amanhã na segunda-feira, porque alguma coisa aconteceu durante o momento que eu estava me arrumando e eu cheguei atrasado no trabalho. Ou a palavra envezada do esposo, ou o recado da escola de que o filho se comportou mal. Essas são dificuldades que acontecem mesmo na nossa vida. Eu estou falando de quando alguém que a gente ama falta. De quando alguém foi e deveria ter ficado. Eu estou falando da realidade do emprego que deixa de estar quando a gente mais precisava. E aí a insegurança do que a gente vai comer, a nossa família vai comer amanhã, se coloca no nosso coração. E a gente se vê diante dessa realidade. É desse tipo de dificuldade que eu estou falando. É desse tipo de realidade que eu estou falando. Pensar na vida sem esperar que essas realidades se acometam sobre nós, inclusive pensar na vida de uma perspectiva diferente do que a Escritura nos mostra. Olha o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes 9:2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como o que teme o juramento. Essa realidade se impõe sobre todos, sem escolher raça, tribo, nação, bondade, filiação ao Pai ou não. Todos estamos diante dessa realidade. Sobretudo, contudo, os cristãos ainda estão sobre alguma outra dificuldade. O que João diz lá, ou Jesus diz lá em João 16:2 é o seguinte: pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá um tempo em que aqueles que, ao matarem vocês, pensarão que estão prestando serviço sagrado a Deus. Paulo adverte Timóteo sobre essa realidade também. E olha que impressionante. Sim, Paulo diz: todos que desejam viver uma vida de devoção a Cristo sofrerão perseguição. 2 Timóteo 3:12. As palavras que nós mais lembramos quando a gente pensa sobre as dificuldades são as palavras do próprio Cristo. João 16:3. No mundo tereis aflições. O que Cristo fala antes disso é o seguinte: olha, se o maior foi perseguido, o menor foi perseguido. Se o maior será perseguido. Se o maior foi insultado, o menor será insultado. E essa é a realidade que acontecerá sobre vocês, com vocês. E um dos motivos dela é porque vocês me seguem. O outro é porque a vida é assim. Sim, Rodrigo, eu entendi. A vida é assim. É a vida como ela é. A história de Jó me lembra isso, a história de José me lembrou isso, a minha própria vida me lembrou isso. Ela tem reveses já acumulados em alguma medida. E o que eu faço com essa realidade agora? O que eu faço com isso? Qual é o problema, Rodrigo?
o grande problema, um dos grandes problemas, ou o primeiro problema que a gente pode tratar aqui, ou é importante que a gente trate aqui, é o que isso, quando as dificuldades se impõem sobre a gente, geram no nosso coração. O grande problema de quando as dificuldades vêm sobre a gente é como nós lidamos com a dificuldade. E normalmente a gente questiona ou pensa o seguinte: cara, logo agora, por que isso? E às vezes uma dificuldade sobre a outra fica assim, não posso acreditar. Uma vez alguém perguntou, Rodrigo, se Deus é bom, por que existe sofrimento no mundo? E isso evidencia a ideia de que nós merecemos uma vida boa, de que nós merecemos uma vida que é injusto, que as dificuldades se apresentem sobre nós. E a pessoa que estava me perguntando não era cristã. E ela estava perguntando sobre, olha, Deus não é bom, vocês não falam isso, não é o que a Bíblia diz. Como assim? A expectativa dessa pessoa, assim como a nossa expectativa, quando temos problema com as dificuldades, é meio injusto isso. E a grande verdade é que normalmente as pessoas dizem que essa pergunta que a pessoa me fez, se Deus é bom, por que os sofrimentos existem? Por que existe sofrimento e maldade no mundo? Essa pergunta é chamada de uma pergunta boa. E várias vezes as respostas dadas a essa pergunta são chamadas de respostas ruins. Seria uma pergunta boa com respostas ruins, mas a grande realidade é que essa é uma pergunta ruim, com as respostas ruins sendo dadas a elas. Existe uma outra pergunta que é melhor e que é bem melhor e mais adequada de ser feita a nós. A grande pergunta é: como é que alguma coisa de bom acontece num mundo como o nosso? Essa é a grande pergunta a ser respondida. Como alguma coisa de bom, como as crianças nascem num mundo em que homens assassinos existem, em que mentirosos existem, em que pessoas que fazem o que fazem umas com as outras, em que mentira, engano, perversidade, maldade, como as flores florescem no mundo como pessoas como nós que estamos aqui dentro, como as frutas são doces. E eu não sei, eu gosto muito de maçã, bem de maçã, e cara, uma maçãzinha bem suculenta, doce, é muito bom. Como uma maçã é dada, oferecida para um cara como o Rodrigo, disponibilizada para ele. Essa é a grande pergunta a ser feita. Como existem as maçãs num mundo como o nosso? Sabe por que isso? Porque, no final das contas, a grande resposta a por que existe todo esse mal, porque um homem, lá atrás, muito tempo atrás, resolveu olhar para Deus e falar assim: não, eu me rebelo contra o Senhor. Contra o Senhor disse que é bom para mim. Eu não quero isso. Eu faço diferente, eu escolho a partir de mim. E junto com Ele, diária e constantemente, nós fazemos isso todos os dias. E a nossa rebelião, junto com Adão, fez com que nós nos separássemos de Deus. Nós nos separássemos dos outros. Por isso Adão fala para Eva, foi ela é a culpada. E Eva fala para a serpente, foi ela é a culpada. Separados estávamos uns dos outros então. Separados estávamos da nossa saúde com nós mesmos e a nossa relação conosco. É lá que começa a maldade. Esse é o motivo do mal existir no mundo. É daí que sobrevém toda essa realidade. Um outro problema que a gente precisa lidar ou pensar sobre isso, quando nós lidamos com as dificuldades, elas normalmente levam a gente a querer saber o porquê delas. E é bem comum, bem assim, adequado à mentalidade pós-moderna, que a gente se pergunte o porquê da coisa. Já foi o tempo em que alguém dizia alguma coisa e a gente ficava ok com o que a pessoa dizia. Quando os vendavais e as tempestades eram explicadas somente pelo poder dos deuses. As pessoas querem saber o porquê e a ciência requer isso. A nossa mente científica requer isso. É natural, é comum que se pergunte isso. É perigoso quando o coração fica nessa pergunta. Sabe por quê? Não, a maioria das vezes, os sofrimentos não têm explicação, não tem motivo, não tem um propósito claro na nossa cabeça, dado para a gente. Eles não vão ser explicados para a gente. Só aconteceram porque várias vezes é assim. Outras vezes são só o fruto da nossa maldade. E a gente está só perguntando porque a gente é um pouquinho cretino demais.
mas fizemos por onde merecer aquilo. A gente pergunta por quê? Por quê? Como se não soubéssemos ou não tivéssemos a mínima ideia de onde plantamos aquilo que estamos colhendo. Mas algumas explicações bem mais inadequadas são dadas. Eu quero olhar de novo para a história dos nossos dois amigos desventurados. A história de Jó começa com Deus falando sobre Jó. Homem piedoso, homem temente a Deus e piedoso. E aí então, quando Satanás se apresenta, começa a conversar com Deus, é o próprio Deus quem chama Jó para o baile. É Deus quem chama Jó para o baile. Viste o meu servo Jó? Fala Deus. Não é Satanás que chama Jó para o baile. É Deus. As coisas acontecem com tudo de Jó, e novamente Satanás se apresenta, e novamente Deus chama Jó para o baile. Sabe por que isso? Porque havia um motivo para que tudo aquilo acontecesse com Jó. Qual era o motivo? Pura vontade de Deus. Porque Deus assim quis. É como o texto descreve. Deus quis assim. E sabe por que isso, Rodrigo? Que tanto de loucura é essa? Sabe por que isso? Porque a história de Jó não é a história de Jó mais. A história de Jó é a história de Deus glorificando o nome dele através da vida de Jó. Jó não tem história. Nós falamos que é a história de Jó, mas é Deus sendo exaltado através da vida de Jó. O Senhor, sim, usando a vida e a história de Jó para glorificar o nome dele. E tantas outras vezes nos ensinar sobre essa realidade. Já a história de José é um pouquinho diferente. A história de José começa com um amor disfuncional do pai, um comportamento inadequado do irmão, sonhos que poderiam talvez ser guardados para ele, ou lidados de forma mais adequada, mas bom, aqui já tô eu julgando o pobre do José sem estar na pele do José, né? Estava um rapaz feliz querendo contar a história para os irmãos, e eu estou fazendo isso com um cara. A intolerância, a maldade, a inveja, o assassinato dos irmãos, são os motivos. A maldade da esposa de Potifar, um julgamento inadequado sobre José, são os motivos da desventura de José. Totalmente diferente dos motivos das desventuras de Jó. Totalmente diferente. É a maldade o que promove as dificuldades na vida de José. É a maldade. Mas sabe qual é a outra coisa que existe em paralelo àquelas duas realidades, aquelas duas histórias? O Senhor é soberano também na história de José. Sabe por quê? Não foi o Senhor que promoveu aquele mal, mas o Senhor usa tudo o que acontece na vida de José para que lá na frente, a gente já vai chegar lá na frente, o povo de Israel, os filhos de Jacó, o povo de Israel futuramente fosse preservado da extinção. O Senhor é soberano sobre a história de José, e o Senhor está cuidando de todos, dos dois. Deixa eu lembrar uma coisa para o nosso coração. Independente de estarmos ou não lidando com dificuldades hoje, lembre-se que o seu coração, o nosso coração pode estar sendo avisado para os próximos dias, e lembrado e ensinado para os próximos dias. O Senhor está cuidando da sua vida, de verdade, Ele está cuidando de você. Sabe por quê? Porque a sua história, depois que você encontrou com Ele, não é mais a história do Júnior, não é mais a história da Júlia, não é mais a história da Dani, não é mais a história da gente, é a história do próprio Deus glorificando a vida dEle através da nossa vida, exaltando o nome dEle através da nossa vida. É dEle a história, nós estamos vivendo para glorificar Ele. No fim, algumas outras explicações são procuradas, né? Olha, Deus está te fazendo passar por isso para você ajudar outras pessoas. Irmão, vou falar um negócio. Eu estou querendo passar por isso para ajudar ninguém, não. Está doendo esse negócio aqui. E essa fala pode explicar, mas não está resolvendo o meu coração. Deus está fazendo isso com você para lá na frente Ele te abençoar de novo com coisas muito melhores. A pergunta que a gente poderia fazer para Jó nesse momento é o seguinte: Jó, você preferiria os filhos que você vai ganhar lá na frente? Ou você preferia jamais ter perdido filho algum? Eu pergunto para os pais aqui, prefeririam perder os seus filhos para ganhar outros filhos lá na frente?
ou conservar os seus amados filhos. Ninguém está aqui e louvado seja Deus, a grande realidade é que Deus faz um monte de limonada dos limões que aparecem na nossa vida. Só que essas respostas não dão conta de resolver o problema. E o que resolve o problema então? Lá no capítulo 8 de Romanos, diz o seguinte, tudo que promove o bem daqueles que amam a Deus e que caminham segundo o seu propósito. A pergunta é, o que é esse bem? Porque, ao que me parece, precisaria ser um pouco do bem da dificuldade que eu estou lidando. E o que a Escritura está dizendo tudo o que acontece para o bem daqueles que amam a Deus, porque o último bem, o bem mais precioso, aquilo que vai ser apresentado para a gente no final dos dias, como a preciosa coisa dada para a gente durante a vida inteira, é a produção de Cristo em nossa vida. É a produção do Senhor em nós, através das coisas que nos acontecem. Essa postura de questionamento pode gerar na gente ressentimento, como o da esposa de Jó, ou pode gerar na gente a postura como a de José. José, ele sai da prisão, alguns reveses acontecem, ele se torna o segundo na terra do Egito. A história é conhecida. Os sonhos de José se cumprem. Os irmãos dele, depois de um período de fome, vão até José. E quando chegam, José se oculta deles, reconhecendo os irmãos, José começa a tramar algumas coisas. A primeira coisa é, vocês são espiões, vocês vieram espionar a minha terra. E aí, com medo, os irmãos, não, por favor, não faça isso, eles ficam 3 dias presos no calabouço. O que José faz? Solta eles e diz o seguinte, deixem comigo um e voltem vocês para casa. Depois tragam o irmão mais novo de vocês que ficou em casa. Quem é? Benjamim, o irmão da mesma mãe de José. José estava com saudade do irmão dele. E aí os irmãos vão para casa cheios de mantimentos. José, junto com o mantimento, bota a grana que eles tinham comprado, o mantimento de novo no saco. No meio do caminho eles olham e falam, mano, o que é esse dinheiro aqui? O cara vai pensar que a gente roubou ele. Eles voltam para casa, contam a história para o pai dele, e o pai dele dá Simeão por morto. Ele sabe que voltar para a terra do Egito só seria possível com Benjamim. Depois a fome aperta novamente, e percebam, essa coisa não acontece de uma hora para outra. Muito tempo depois de os mantimentos terem acabado e apertado novamente, discutem sobre o que fazer. E aí eles acabam novamente, Jacó permite que eles voltem ao Egito com Benjamim. Chega lá no Egito, José reconhece o irmão, cheio de saudade, despede novamente os irmãos depois de algum tempo, sem se apresentar aos irmãos, e coloca no saco de Benjamim a taça dele. Antes que os irmãos saiam da cidade, José manda que cerquem os caras, eles são cercados, trazidos novamente, por quê? Porque a taça estava no saco de Benjamim, e Benjamim dado uma ordem de prisão para Benjamim. José queria que o irmão dele ficasse ali, mas havia um tanto de ressentimento também. Ele não se revela aos irmãos, porque havia ressentimento, havia sentimento inadequado ali. E aí Rubens, o mais velho, fala o seguinte, olha, por favor, não faz isso comigo. Cara, o irmão mais velho desse cara morreu por causa da nossa maldade. E o nosso pai ama demais o Benjamim, que é o único filho que sobrou da esposa dele, Raquel. Eu peço a você, o meu pai não vai resistir se eu chegar para casa sem o meu irmão. José se emociona com isso. Ele, em algum momento, volta para o quarto, chora, depois ele volta, ouve de novo o pedido de Rubens, e o que acontece é que ele se revela aos irmãos e supera o ressentimento. A superação do ressentimento é mostrada com José falando, sou eu, José, e não temam, está tudo bem, está tudo perdoado. Venham aqui, se aproximem de mim, me abracem. Deixa eu abraçar vocês, meus irmãos. Deixa eu ficar um pouco com vocês. Aquela superação do ressentimento fez com que José vivesse novamente uma vida de relação com os irmãos dele, com a família dele. E essa é a realidade diferente ou impressionante que acontece com José. Eu quero te chamar a essa postura. Se é verdade que a gente vai lidar com os sofrimentos, com as dificuldades, e eles vão aparecer, a gente às vezes quebra o pé, a gente às vezes bate o carro, bem quando a gente está sem grana para lidar com isso, outras coisas difíceis acontecem, siga em frente, supere
isso no seu coração. Aquela citação de Cristo tem um complemento. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus venceu, ele encarnou, teve uma vida normal, perdeu o pai dele, José, foi traído, abandonado, foi surrado, crucificado, foi feito pecado no meu lugar. E eu vou falar com você. Ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Essas seriam as desavenças de Cristo. E ele faz isso tudo para resolver o nosso maior problema. O problema que gerou as nossas grandes desavenças. A semana passada o André, e aqui eu estou terminando, galera. A semana passada o André falou uma coisa muito bacana. Eu quero pedir licença a ele para retomar. Há um DNA dado por Cristo a nós. Capítulo 10 de Hebreus diz o seguinte: nós não somos dos que desistem para a perdição, mas dos que perseveram para a vida. Nós não somos dos que desistem para a perdição, mas dos que perseveram para a vida. Esse papo inteiro, se a gente sair daqui e começar a ruminar ele, pode bem parecer papo de coach. Bastante mesmo. Supere, alá, siga em frente, uhul. Assim, aí tá tudo bem com os coaches. Né? A depender de como a gente lida, a gente pode aprender um bocado de coisa boa mesmo e ter uma perspectiva muito positiva sobre os nossos dias. E essa conversa aqui, nem de longe, é para que a gente não tenha uma postura positiva. Não é para a gente acordar amanhã desinteressado na vida. Nunca. Porque o nosso Deus é o Deus da vida. Ele tem a vida. Muito pelo contrário, de forma alguma. E seria mesmo essa conversa toda uma conversa muito adequada num palco de um coach, se eu virasse para vocês e mentisse dizendo o seguinte: Deus vai fazer com você o que fez com Jó. Ele vai dar tudo em dobro como fez com Jó. O que você perdeu, como ele fez, terá novos filhos, o dobro de filhos, uma mulher adequada, que se comporte adequadamente, é o dobro de riqueza. Isso é mentira. Isso é mentira. A maior bênção, essa realidade de Deus dobrar as bênçãos na vida de Jó tem muito a ver com a teologia do Antigo Testamento. A teologia do Antigo Testamento se dá da seguinte forma: a bênção de Deus está onde a prosperidade está. No Antigo Testamento, essa é a realidade. Se Jó não fosse abençoado desse jeito, aqueles que ouviam essa história no Antigo Testamento diriam assim: mas Deus não abençoou ele, porque ele continuou pobre, cego e nu, só ficou vivo. Para evidenciar a bênção de Deus, com a mentalidade, a perspectiva do Antigo Testamento, o que Deus faz é dobrar. Mas a maior bênção que Jó recebe é uma: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem, eu te conheço. E essa é a realidade. A maior bênção da nossa vida é o fato de que Jesus Cristo teve suas desventuras em série no nosso mundo. E não tão desventuradas assim, porque é a clara soberania de Deus agindo na vida de Cristo para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. E o nosso maior problema, aquele que promoveu e promove as nossas dificuldades na vida, fosse resolvido no ponto máximo deles. E qual é? Na nossa relação com Deus. Essa relação foi refeita pela morte de Cristo na cruz. Louvado seja Deus por isso. Exaltado seja Deus por isso. Você é chamado a superar as suas dificuldades. Você é chamado a lembrar que o autor aos Hebreus diz: nós não somos, incluindo aqueles a quem ele falava, dos que desistem. Você é chamado para essa realidade, mas você é chamado para essa realidade descansando e se escondendo no fato de que a sua força, a sua confiança, a sua certeza de que as coisas vão bem, ainda que vão mal, estão em Cristo. No poder de Cristo, no poder de Deus evidenciado por Cristo na cruz. E que o maior tesouro dado para mim, para você e para cada homem que é encontrado por Cristo, é o encontro com o próprio Cristo. É o fato de que na nossa história, gente, Jesus, como fez com a mulher samaritana, sentou num poço,
debaixo do sol, esperou que ela chegasse, conversou com ela e em algum momento, para mim e para vocês, disse o seguinte: eu sou, e se revelou para a gente. Esse é o grande benefício da vida, e esse é o grande motivo, ou o máximo motivo, para a gente continuar, perseverar, seguir em frente. Não manter um coração ressentido, né? Mas olhar para aquele que morreu na cruz em nosso lugar para resolver o maior problema que nos foi dado. Eu queria ver um videozinho que fala um bocado sobre isso, sobre superação ou continuar indo em frente. O que a Bíblia diz é o seguinte: ao vencedor darei a coroa da vida. Eu e você, a gente é chamado para seguir em frente. Vamos falar com o Senhor. Amado Deus, amado Senhor, o Senhor sabe que nós somos feitos de pó. Nós somos feitos do mais fraco material. O Senhor sabe, Deus amado, que a realidade da gente é uma realidade de bastante fraqueza, de bastante impossibilidade, Senhor. E a gente está aqui, Senhor amado, porque a gente percebe no Senhor que há vida, e vida em abundância. Amado Deus, a gente percebe no Senhor que há propósito, e propósito em abundância, Senhor. A gente percebe no Senhor que há um caminho a seguir, alguém para amar e ser amado, e amor em abundância, Senhor. Por isso eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ajude a gente, o nosso coração, sejam as notícias que forem dos próximos dias, ou chegando aos nossos ouvidos nesses dias, ou as notícias que se passaram na nossa vida, num passado recente, Deus amado, da grande dificuldade. Eu quero pedir ao Senhor, ajuda o nosso coração a seguir em frente, Deus, olhando para o Senhor, descansando no Senhor, pensando como disse o profeta lá: ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, eu não temerei, eu descansarei no Senhor. Eu continuarei no Senhor. E a gente faz isso não porque a gente pede ao Senhor, porque o Senhor ajude a gente a fazer esse negócio aí. Amado Senhor, ajuda a gente a decidir assim todos os dias, Deus. Ajuda a gente a acordar assim amanhã, e depois de amanhã novamente acordar assim, porque somos motivados por uma coisa que não pode ser tirada de nós, como o texto no começo do culto disse, Pai. Nós somos motivados pelo amor do Senhor, e que nada pode tirar esse amor de nós, pelo cuidado do Senhor, pela proteção do Senhor, o fato que o Senhor está cuidando da nossa vida. Eu quero agradecer ao Senhor por isso, agradecer ao Senhor pela cruz do seu Filho, e pelo encontro do seu Filho com cada um de nós aqui. Obrigado, Deus, muito obrigado. É o presente dos presentes, é a bênção das bênçãos na nossa vida. A gente ora no nome do seu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Te busco,
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Oh, oh, oh. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixa o quê? O teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajudar-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso. Só as nossas vozes assim. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, posso me completar. Leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, posso me completar, eu posso me completar. Então me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz.
teus pés. Então me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés.